Débora, nossa querida amiga, irmã lá do Oeste. Diretora do acampamento. Ela vai trazer esse tema sobre emoções e espiritualidade. Então é o seguinte, ela vai dar aula durante esses 40 minutinhos. Se vocês tiverem dúvidas, vocês anotem, porque a gente vai dar um tempinho depois de 10, 15 minutos para perguntas para ela. Então é importante isso, né? Acho que vai ser legal. Então fiquem atentos, anotem, tirem suas dúvidas depois. Ela vai trazer algumas questões para a gente debater aqui também, né? Durante a aula e após. E também é muito especial se a gente, depois da aula, se encontrar entre nós, né? Talvez pessoas que você já conhece, do seu grupo de igreja em casa, e conversar sobre essas coisas. Eu acho que é um tema relevante, né, que ela vai trazer para cá hoje. Fechou? Eu vou orar e aí ela vai seguir com a aula. Querido Deus Pai Santo, Deus, mais uma vez agradeço por esse dia. Obrigado pela Derek que está aqui com a gente, poder passar essa aula tão importante para nós, universitários, né? A gente passa, todo ser humano, né? O ser humano é uma roda de emoções. A gente muitas vezes nem consegue saber o que estamos sentindo. Eu mesmo sou essa pessoa. Eu preciso literalmente da roda de emoções, identificar o que eu estou sentindo para saber exatamente por que eu estou sentindo essas coisas. E é tão especial ver que os Salmos, né, uma coisa tão incrível, tantas emoções expressas ali. Jesus também, uma pessoa super sensível, entendia as emoções das pessoas, entendia as suas emoções. Então, oro a Deus para que essa aula possa ser muito esclarecedora para todos nós, que a Adélia possa falar com toda a sabedoria que o Senhor Deus tem dado a ela, e que a gente possa ter um ótimo tempo juntos. Em nome do Senhor Filho Jesus, que eu oro. Amém. Amém. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia! Estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque além de vários ser meus conselhindos e conselhindas, né? Falei pro Cadu, vamos lá, que eles estão lá, vamos lá. Eu também estou muito animada, porque eu fui batizada no Ministério Universitário, né? E conheci o Cadu no Ministério Universitário. E eu lembro que a última conferência que a gente foi, ele me chamou para ter um tempo. A gente não namorava ainda, mas ele me chamou para ter um tempo. Gente, eu fui tão nervosa. Eu não conseguia nem falar. Muito tempo, né? Então é bem especial pra gente poder estar aqui de alguma forma, né? Estar com vocês. Então, para contar um pouquinho também, né? O que eu sentia ali no Ministério Universitário. Eu tava pensando, era uma época que eu estudava à noite, trabalhava o dia inteiro, né? Com todas as outras coisas que a gente tem da igreja, da comunidade. Então, era puxado. Eu lembro que assim, eu pegava 2 ônibus para ir embora para casa. Eu chegava em casa tipo 11h30, meia-noite, e no outro dia a gente tinha que estar cedo na Paulista para trabalhar, né? Juntava com provas, trabalho em grupo, tudo isso aí que vocês devem passar. Eu lembro que as minhas emoções eram de fato bem desreguladas, assim, eu não tinha nem tempo para olhar para elas e nem grana para pagar a terapeuta. E muitas vezes as pessoas da igreja não entendiam, não sabiam muito bem lidar, né? Com as emoções, igual o Luiz falou agora, eu nem sei direito lidar com as minhas, assim, então, eu lembro, eu estudei no Mackenzie, não sei quem estuda lá, Gustavo, tá? Na área do direito, eles têm uma escadaria enorme, eu ia lá pra escadinha, às vezes eu pulava a aula, assim, pra ficar chorando na escadinha. Olha! Ai, eu não sei, eu sentia alguma coisa, eu falava, gente, isso aqui precisa sair, aí eu ia lá. Aí as minhas amigas da faculdade, que não tinham nada a ver com a igreja, às vezes eu chegava, aí elas aprenderam aí também pra escadinha poder chorar e ficar lá, enfim, né? Mas, pra quem não me conhece, eu sou a Débora, também conhecida como Deré, então fui batizada no Ministério Universitário há mais ou menos 23 anos. Sou casada com o Cadu, esse ano a gente faz 20 anos, já. E muitos de vocês me perguntam assim, Deré, mas o que você faz? O que você trabalha, né? Eu falei, vou contar um pouquinho aqui pra eles, né? Então eu fiz direito, sempre trabalhei no mundo corporativo, amo. E sempre trabalhei com direito como advogada do mundo corporativo. E no meu último trabalho, era um banco e era focado em prevenção a conflitos. E eu comecei a fazer muito treinamento, viajar o Brasil inteiro dando treinamento para mudar a mentalidade das pessoas de que eles precisavam resolver as relações. E eu amei tudo isso. E aí quando o Lucas tem 13 anos, quando o Lucas tinha um aninho,
uma ex-chefe minha do banco saiu e falou, vamos abrir uma consultoria para a gente trabalhar dentro das organizações, fazendo conversas e treinamentos sobre esses temas dentro das organizações. Falei, opa, vamos, porque daí eu acabei tendo um dia mais flexível, né, para poder cuidar das crianças, já tinha a Gabi, então acabei conhecendo muitos desses temas que a gente já conhecia por causa da Bíblia, né? Então a Bíblia ela fala muito sobre emoções, ela fala muito sobre comunicação, ela fala muito sobre uns aos outros, sobre a nossa relação, porque nós somos seres sociais, Deus nos fez seres relacionais. Então, quando eu fui estudar esses temas, eu fiquei apaixonada, eu falei, nossa, eu já tenho aprendido com Jesus, mas agora de um jeito que eu posso levar isso para dentro das organizações e posso trabalhar com isso. Então, eu tenho rodado o mundo inteiro, eu amo estudar, eu não paro de estudar, tá? Então, sei que vocês estão estudando, tá difícil, mas nunca tem fim, tá? Nunca tem fim, né? Então, eu fui estudando cada vez mais. O Cadu às vezes fica louco, ele fala, meu Deus, esses cursos não terminam, não, né? Como é que é? E agora eu já quero entrar numa pós, nem contei pra ele ainda. Uma outra, não, olha o nome da pós-graduação, gente. Estudos da paz e transformação do conflito. Eu amei, minha cara, já quero. Então, enfim, só para animá-los, assim, tá? Que essa vida de estudar não termina nunca. Mas fica mais gostoso, porque cada vez mais você pode escolher exatamente o que você quer. E aí, um dos temas que eu tenho estudado bastante, dentro da comunicação não violenta, que é a minha principal linha de pesquisa, são esse olhar para as emoções. E ao mesmo tempo que eu pesquiso fora, eu olho para a Bíblia e vejo a Bíblia cheia de emoções. Só que, muitas vezes, a grande maioria aqui, eu sei que não teve uma educação emocional, né? Eu não tive educação emocional, era o quê? O chinelo, né? Educação emocional, era isso. E aí, eu ficava bem quietinha, que eu sabia, né, que ia ter uma chinelada ali, opa, que negócio é esse de chorar. Só que cada vez mais a nossa sociedade tem mudado para a gente poder conversar sobre esses temas. E quando eu fui batizada, há 23 anos atrás, a gente também não falava disso no Ministério Universitário, ninguém falava sobre emoções. Eu lembro uma vez que eu fui falar algo para uma amiga, que é minha grande amiga até hoje. Aí eu fui lá, abri todo o meu coração para ela, ela falou, você tá ingrata. Nossa. Aí, beleza, vamos lá, Deus me ajuda de outra forma, né? Então, você não tinha muito esse lugar do acolhimento, ou lidar com as emoções. Então, eu quero trazer um pouco para vocês tudo que eu tenho aprendido, assim, o que eu tenho descoberto nas escrituras sobre esse tema, né? Então, quando a gente olha para a Bíblia, e eu quero que vocês tenham esse olhar a partir de hoje, de identificar o quanto que ali tem emoções. Tem vezes que eu falo, nossa, não precisava ter falado dessa emoção, mas parece que quer trazer mais cor, sabe, ali para aquele relato. E as emoções são justamente isso. O Charles Darwin, que estudou muito as emoções, ele falava que as emoções traziam cor para a nossa vida. Imagina uma vida sem emoção, sem tristeza e sem alegria. Você fica meio robô, né? Então não foi assim que Deus nos fez. Então eu fui, tem um livro bem bacana, se depois vocês quiserem ler, que chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que ele fala o seguinte, vou ler para vocês. Sentir é próprio do ser humano. Minimizar ou negar o que sentimos é uma distorção do que significa sermos portadores da imagem de Deus. Olha isso que forte. Então não é para minimizar, não é para fingir que você não sente. Você sente sim, tá? Se você é um ser humano, você sente. Na medida em que somos incapazes de expressar nossas emoções, permanecemos debilitados em nossa capacidade de amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Nossos sentimentos são também componentes do que significa sermos feitos à imagem de Deus. Eliminá-los de nossa espiritualidade é tirar um pedaço da nossa humanidade. Então, a gente precisa aprender a integrar as nossas emoções com a nossa espiritualidade, porque fomos feitos à imagem de Deus, e Deus, na Bíblia inteira, Ele está falando ali sobre várias emoções. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, estou de olho aqui no tempo, né, Luiz? Vocês me avisam, né? Gente, eu coloquei umas imagens, mas não sei se vai aparecer muito bem, tá? Mas aqui, ó, vocês tentarem adivinhar quem é, tá com uma Moisés, olha aí, né? Então eu falei, Moisés, ele era conhecido como um cara super paciente, não era? Vocês lembram disso, né? Ficou lá 40 anos, depois 40 anos, né? E aí, olha só o que fala dele. Moisés ficou o quê? Irado. Lançou as tábuas de pedra no chão e quebrou-as aos pés do monte. Quando ele desceu, gente, a galera estava fazendo um bezerro lá de ouro. Pô, você vai ficar de boa vendo isso? Claro que não, vai dar uma raiva danada. Então, ele
mesmo sendo aquele cara tão pacífico, ele quebrou ali de tanta raiva que ele tava. Claro, não bateu ninguém, né? Assim, depois aconteceu outras coisas, mas a glória é grande, né? Mas aí foi. Mas o que eu quero dizer pra vocês, como esses personagens também tinham emoções. Então, se Moisés, que era um homem paciente, ele ficou irado, talvez em algum momento você vai precisar lidar com a ira também, tá? Vamos lá, continuar, mais exemplos. Isso aqui não sei se dá pra ver, ó, tá? Não. Outro. E Davi e Golias, né? Então, Davi era o quê? Um guerreiro, né? Luiz falou aqui dos Salmos, Davi era um guerreiro. Gente, vocês acham que Davi era um cara emocional? Sim. Um guerreiro pode ser emocional? Um rei? Vamos lá, então o salmo tá cheio, né, de todo um chororô ali de Davi, né? Então ele fala, por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Então, se Davi, um guerreiro, um ungido por Deus, um homem segundo o coração de Deus, se ele chorava, se ele estava triste, se ele estava desolado, quanto mais nós, pobres mortais, vivendo essa correria que é a nossa vida universitária com vocês, não vão ter momentos que você vai ficar ali meio chateado, desolada, né? Triste, vai precisar de apoio. Vamos lá, seguindo. Aqui, Jesus, nessa passagem, eu estava lendo e eu falei, nossa, Jesus aqui ele está dando uma aula de inteligência emocional para os discípulos. Me acompanhe. Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, daqui a pouco vocês não me verão mais, então, pouco depois me verão? Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo uma criança. Então, eu acho muito bonito aqui, eu tinha falado, fiz uma aula no Leste, né, no Dia das Mulheres, eu trouxe essa escritura também, que Jesus, ele traz a imagem de uma mulher de trabalho de parto para explicar para os discípulos que, olha, vocês vão ficar tristes, sabe? Vai ter um momento que vocês vão chorar, que vocês vão ficar tristes, mas depois, essa tristeza vai ser passageira, ela vai sair e vai dar lugar à alegria. Assim como a mulher às vezes está sofrendo ali no trabalho de parto, mas depois que ela vê, né, o que nasceu, a criança, aquela tristeza ela já esquece e ela fica alegre. Então eu acho muito bonito o cuidado de Jesus em querer explicar para aqueles discípulos que eles iam passar por um turbilhão de emoções. E foi de fato isso que aconteceu. Eles estavam ali com Jesus, de repente Jesus é preso, eles não conseguem fazer nada, Jesus é crucificado, como assim Jesus morreu? Eles estão ali todos confusos, porque eles ainda não tinham todo o entendimento, e as emoções deles deviam estar, né, coisa de louco. Então ali Jesus já estava tentando ajudá-los com essa metáfora, uma metáfora que todo mundo conhecia de uma mulher ali dando à luz. Então isso para mim mostra o quanto Jesus também se preocupava com esse nosso lado emocional. Faz sentido isso, gente? Sim. Né? E aí aqui também não sei se dá para ver, mas é Jesus lá com um homem que está com a mão ressequida, quando num dia de sábado, né, ele quer curar, e os fariseus ficam todos lá de lado, né, falando dele e tal. E olha só o que fala: irado e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, Jesus olhou para o que estava ao seu redor e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então, eu também gosto muito de perceber o quanto os evangelhos relatam as emoções e o quanto de detalhes eles colocavam. Eles poderiam ter falado só, Jesus viu que o coração dele estava endurecido e olhou e fez lá um milagre. Não, eles gastam tempo descrevendo como era essa emoção de Jesus. E não deixa de um jeito simples, eles colocam de um jeito até complexo, profundamente entristecido. E não coloca só uma, coloca outra, né? Irado e profundamente entristecido. Então, ele traz a emoção para revelar um pouco mais de Jesus pra gente, para revelar um pouco mais do coração de Jesus pra gente. Então, próxima vez que você for ler sua Bíblia, presta atenção, né? Marca, assim, as emoções que aparecem, o que isso ali o Espírito Santo pode querer estar te contando. Mais uma. Aqui é Jesus com o jovem rico, né? Nessa também aparecem algumas emoções.
Jesus olhou para ele e o amou. Amo essa parte do jovem rico, né? Essa parte que Jesus fala isso. Jesus olhou para ele e o amou. Falta ali uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, como que o jovem rico ficou? Ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. De novo, eu fico pensando, precisava ter falado que o jovem ficou abatido e triste? Ou ele só podia falar, diante disso, o jovem se afastou porque tinha muitas riquezas? Não poderia só falar isso, a gente não ia entender? Né? Mas aqui, de novo, o Evangelho faz questão de trazer o sentimento que se apoderou ali daquele jovem, né? Abatido e triste, ele se afastou. Mais aqui, Jesus no barco, quando ele estava dormindo lá com os discípulos, né? Fala que eles estavam o quê? Apavorados, porque começou uma tempestade. E perguntavam uns aos outros, né? Depois que Jesus acalmou ali o mar, eles ficaram super assustados. Eles falaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí a Bíblia traz que eles ficaram apavorados, né? Eles estavam, de fato, né? Aterrorizados, em algumas passagens também falam. Se no barquinho lá, quando Jesus acalmou tudo, eles já ficaram apavorados, aqui quando eles viram ele andando, como é que foi, gente? Aí, né? E não é assim, eu acho os discípulos muito engraçados, né? Eu falo, Deus, acho que às vezes eu sou um cabeça dura igual esses discípulos, né? Eles tinham já visto Jesus acalmar o mar, mas quando eles veem Jesus andando, aí fantasma, né? Fala, putz, eles não aprendem mesmo, né? Mas eu falo, talvez eles faria igual, né? E aí fala assim, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Então aqui mostra que eles estavam em terror e eles estavam com medo. Vocês já ficaram aterrorizados? Cara, deve ser um medo muito grande, né? Muito grande. Então, eu acho muito divertido até assim, quanto que a Bíblia traz todas essas emoções. E aqui, Jesus, quando chama lá no Getsemane os amigos para orarem com ele, né, ele fala, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Essa é super famosa, né, gente? Disse-lhes então, mas olha só como Jesus descreve a emoção. Olha a inteligência emocional que ele tem aqui. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Só quem tem um grande nível de autoconsciência, de autopercepção, é que consegue descrever essas emoções com tanto cuidado, né? Com tanta cuidado ali. Puxa, eu estou profundamente numa tristeza mortal. Ele só não fala, pô, tô triste. Né? Vocês estão vendo que tem uma relação, tem uma conexão com essa emoção. Eu sei do que eu estou falando, eu estou interagindo ali com ela. Não é qualquer tristezinha que eu estou sentindo porque o meu time perdeu. Não é isso. Eu estou numa tristeza mortal. Tem níveis, então as emoções têm níveis. E a Bíblia mostra isso, né, com esses adjetivos. Bora ver mais. Aqui Pedro, o galo, Jesus ali olhando. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, como que ele chorou? Amargamente. Olha que palavra interessante para a gente descrever as nossas emoções. Amargamente. Então eu amo isso. Quando eu vejo essas coisas na Bíblia, eu falo, ai que legal, a Bíblia é tão divertida quando fala das emoções. E aqui não dá pra ver, mas são as 3 Marias, ó, vendo o anjo quando elas foram procurar Jesus lá no sepulcro, né? E essa daqui, gente, eu acho demais. Essa daqui pra mim é uau. Fala assim, venham ver o lugar, o anjo falou pra elas, né? Venham ver o lugar onde ele jazia. Ele ressuscitou dentre os mortos e saindo adiante. As mulheres saíram correndo do sepulcro, olha como, amedrontadas e cheias de alegria. Não é muito legal isso? Imagina, elas estavam lá desde sexta-feira, Jesus crucificado, pô, que tristeza. Aí o sábado, né, foi um dia, mas todo mundo quietinho. Lá no domingo, fala que essas mulheres acordaram de madrugada para ir lá visitar o corpo de Jesus, passar óleo e tudo mais. Então, elas deviam estar com aquela tristeza profunda. E aí elas chegam lá, se assustam, porque tem um anjo. E o anjo fala para elas, cara, ele não está mais aqui. Vai lá e vai contar para os outros que ele viveu, né, que ele está vivo. Imagina o mix feelings ali, a mistura que tá dessas emoções. Então a Bíblia fala
estavam amedrontadas e cheias de alegria. Então, dá pra ter vários sentimentos, assim, sabe? Você falar, não combina? Combina, a emoção é isso, é essa mistureba toda que revela quem nós somos e o que está acontecendo com a gente. Isso que é muito lindo. É uma maneira que Deus usa para revelar um pouco da nossa vida interior. E aqui são os discípulos, né, vendo Jesus subir, e ele fala assim: enquanto os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande alegria para Jerusalém, né? E eu fico pensando, ele podia ter falado só e voltaram para Jerusalém, mas ele fala com grande alegria voltaram para Jerusalém. Vocês já tinham percebido isso? Nos evangelhos, o quanto que fala das emoções, com detalhes, né, especificamente. Então, eu queria que vocês, em duplas, conversassem um pouquinho. Como é que você tem lidado com as emoções? Você reconhece que você é um ser emocional? Quando você sente, você consegue dar um nome para essa emoção? Uns 3 minutinhos para você virar para a pessoa que está do lado e conversar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos lá? Pode ser trio, pode ser trio.
Depois vocês continuam lá no intervalo conversando, tá? Vamos lá? Então, beleza. Agora eu vou entrar numa parte mais prática. Como que a gente pode lidar, então, com essas emoções, já que muitas vezes a gente não teve essa educação emocional nem na escola, nem em casa, tá? Então, primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Toda emoção é informação sobre nós. Eu gosto de falar que a emoção não é direção. Emoção não é direção. Emoção é informação que a gente pode ter quando a gente consegue entender o que está acontecendo com a gente. Tem muito mais a ver com um processo de autoconhecimento do que uma direção. Então não é porque eu estou com raiva que eu vou brigar no trânsito. Não, tá? Emoção é informação. Isso é muito importante. Porque a gente não quer ser guiados pelas emoções. A gente quer ser guiado pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus. Amém. Mas a emoção, ela vai nos trazer informações para quê? Para que a gente possa levar isso para Deus. Então, como é enxergar a emoção como um convite à oração? E aí vocês vão ver como que a gente pode fazer isso. Então, entendendo um pouquinho mais sobre a emoção. Por que a emoção é informação? Ela revela mais sobre a gente, porque ela revela sobre as nossas necessidades. Eu gosto muito de trazer a imagem do painel do carro. E quando você está dirigindo, de repente, um daqueles ícones começam a piscar. Né? É o carro te avisando que tem algo muito importante ali do funcionamento dele que você precisa cuidar. As nossas emoções é a mesma coisa, só que é o cérebro, tá? Emoção não é coração, emoção é cérebro. O cérebro querendo te avisar que tem algo muito importante para você que está pegando ali, você precisa olhar para aquilo, você precisa cuidar. Então as necessidades, a raiz da palavra necessidade quer dizer aquilo que eu não cedo. Olha que legal, aquilo que eu não cedo é tão importante para você, é a tua gasolina no carro, que o teu cérebro sabe disso e manda um sinal para te avisar. Como esse sinal? São as emoções. E as emoções, elas são muito biológicas e elas se dão direto no corpo, né? Então, tem como eu falar, tô tão triste hoje, gente. Cheguei aqui angustiada. Rola, né? Você tá, o ombro muda, né? Tristeza, você fica assim, ai gente, eu já tô triste. Não é? Agora feliz, você já fica mais, já até levanta mais. Então, é muito corporal. A gente precisa começar a prestar atenção no nosso corpo para identificar essas emoções, entender sobre quais necessidades ela está querendo nos falar. Ela é o sinal do carro. Só que quando você vê o sinal do carro, você faz uma tradução, não faz? Esse negocinho aqui, isso é a gasolina. Esse trocinho aqui, isso é o motor. Isso aqui é trocar o óleo. Não é assim que a gente faz? Aqui é a mesma coisa. Então, as emoções que vêm, coração batendo rápido, né? Estômago revirado, perna tremendo, vem falar sobre algumas necessidades. As necessidades, elas estão no mesmo espectro dos valores, tá? Então, olha só, veja se vocês gostam disso aí que aparece. Alguns exemplos de necessidade do porquê que os sentimentos aparecem para te avisar sobre essas coisas, ó. Eu gosto sempre de falar, pega uma, você fala, nossa, isso daí é minha cara, isso aqui eu gosto muito, isso aqui eu preciso. Escolhe uma, imagina como que você fica o seu corpo quando você tem isso. Como é que é? Encorajador. Fica, é relaxante, suave, de boas? Você tem isso que você escolheu. Agora imagina que isso que você escolheu nunca mais você vai ter na vida. Nunca mais. Como é agora? Não é difícil? Gente, tá aí! Essa é a lógica que o cérebro usa. Quando aquilo que é importante para você, os seus valores, né? Eles estão com o tamborzinho lá cheio, com o tanque cheio, olha como o seu corpo responde. Só de boas, olha aí, né? É um encorajamento, é uma celebração, tá tranquilo, né? Agora, quando o que acontece no carro é algo mais perigoso, que vai fazer o carro parar, ele manda o mesmo símbolo? Não. Mesmas cores? Não. Ele põe uma cor mais forte para te chamar a atenção. Do mesmo jeito, nosso Deus é tão incrível, tão maravilhoso, tão criativo, tão uau, que ele também manda algo mais forte para te chamar a atenção. Olha como você fica quando as suas necessidades não estão acontecendo, né? Então você vai sentir o quê? Preocupação, ansiedade, tristeza, raiva, angústia, medo. É isso que vocês sentem ou não?
legal. Quando eu percebo isso, eu consigo ter insumos para minha oração. Eu não sei o que falar para Deus, eu não sei, as coisas somem, não sei o que falar. Abra seu coração, se investigue antes. Faça um processo de investigação e aí você leva isso para Deus. Deus, eu estou triste. Eu não estou sentindo pertencimento. Eu tento fazer uma amizade, tanto parece que eu não me encaixo. Me ajuda. Eu quero pertencimento, eu preciso disso, é importante para mim. Eu não sei como o Senhor vai fazer, que é estratégia, que daí pode ter várias coisas. Mas estou levando aqui meu coração para o Senhor. Amém. Eu estou sentindo falta de conexão. No meu trabalho, em casa, com os meus amigos, eu estou me sentindo distante. Por isso está vindo essa angústia. Me ajuda a ter mais conexão, Deus. Orações mais profundas. Amém. Verdadeiras, que vão revelar seu coração para Deus, vão no cerne dos teus valores. Então a emoção, gente, ela é essencial para a gente ter um relacionamento mais profundo com Deus. Só que muitas vezes o que a gente faz? Finge que nada está acontecendo, que está tudo bem. Cara, você está sendo superficial, desculpa. Você está sendo superficial. Se você não lida com as suas emoções, você está sendo superficial e deixando de aprender com o que Deus tem colocado a nosso dispor, que é o nosso cérebro emocional. Sim. Tá? E que nas escrituras, a galera já estava ali, lidando com isso. Não era nenhum tabu falar das emoções. Jesus mesmo falou, estou profundamente triste aqui. O mestre de vocês está profundamente triste. Por que eu não posso falar que eu também estou triste? Que eu não estou muito bem hoje. Né? Então, a ideia é vocês começarem a levar isso para a prática. Como que a gente faz na prática? Para lidar com as minhas emoções. Eu preciso de um momento de pausa. Não tem como, tá? Respirar, perceber no corpo. Lembra que a emoção ela é biológica? Ela vai estar no seu corpo. E tem um processo muito legal no cérebro que chama cérebro ressonante. Não é o cérebro que está mandando a emoção? Se eu falo a emoção, eu tô triste. O cérebro fala, olha, Débora se ligou que eu mandei a tristeza. Aí aquela tristeza que estava 10, 9, ela desce a intensidade para 7, 6, 5. Aí eu fico tristinha, mas de um jeito que eu consigo, né, com o pensamento um pouco ali mais nítido. Então, primeira coisa é a gente perceber no corpo onde está, identificar essa emoção. Às vezes, eu não sei vocês, às vezes eu sinto aqui na canela, às vezes eu sinto no estômago, às vezes eu sinto nas costas. Eu quero que vocês comecem a perceber em qual parte do seu corpo essa emoção aparece, tá? E olha só, sabia que ela tem formato, temperatura e intensidade? Às vezes eu sinto uma bolinha, às vezes eu sinto no peito um negócio assim gelado. Já sentiram? Às vezes eu sinto um formigamento, várias bolinhas assim na perna. Uma coisa bem levinha, tipo uma cosquinha. E às vezes eu sinto... E às vezes eu sinto um negócio queimando aqui. Aí eu sei, Débora, se tá queimando aqui, subindo, pode ficar caladinha, não fala nada. Porque o que sai daí não vai ser legal, né? Não estará alinhado com a palavra de Deus. Segura. Então, percebe como que tá essa emoção. Tá onde? Tá aqui? É redondinha, sobe, desce, é quadrada, é quente, é frio. Vai conversando com ela. Isso já vai ajudando você a se autorregular, tá? E dá um nome pra ela. É uma tristeza? É uma raiva? É uma angústia? É uma irritação? É uma alegria? É uma ansiedade? Cataloga, né? Dá um label e cataloga essa emoção, que isso é importante. E aí, você pode perguntar para ela, emoção, sobre o que dos meus valores você está querendo falar? O que está pegando? É sobre o quê? Porque na faculdade eu não consegui acertar nada lá da última prova. Tô frustrada. Excelência para mim é muito importante. Eu quero revelar Deus em tudo que eu faço, a glória de Deus em tudo que eu faço. E olha só, fui super mal nas provas. Cara, com certeza vai vir a frustração. O que eu posso fazer diferente, então, para o próximo bimestre? Estudar um pouco mais, estudar de maneira diferente, criar um plano de disciplina. Aí você cria uma estratégia. Ora e vê qual estratégia o Espírito Santo vai te dar para você cuidar daquela necessidade, né? Então, assim, sentimento aparece no corpo para falar sobre uma necessidade que tem a ver com os seus valores, e você pode pensar em estratégias, ações para cuidar dessas necessidades atinentes à palavra de Deus, tá? Porque, por exemplo, tem gente que pode perceber que está cansado e está querendo relaxamento. Beleza, relaxamento é uma necessidade. Eu posso ter relaxamento fumando um cigarro. É uma estratégia. Ou eu posso ter relaxamento conversando com um colega, estudando a Bíblia.
Né? Então vocês conseguem ver, o problema não está na emoção e na necessidade. O problema está na estratégia, muitas vezes inconsciente, que eu escolho para atender aquela necessidade. Esse que é o problema. Agora, se você está consciente, peraí, eu estou frustrado por isso. O que eu posso fazer para ter mais disso na minha vida? De uma maneira conectada com a palavra de Deus. Vou orar para Deus me mostrar qual é a maneira de eu atender essa necessidade, qual estratégia mais correta aos olhos dele, tá? Esse que é o segredo. Então, né, você percebe qual que é a necessidade, os valores que essa emoção quer te falar, ora, compartilha isso com Deus para você entender qual vai ser, então, a estratégia para você cuidar disso. E sempre enxergar a emoção como um convite à oração. Estou quase terminando, tá? Peraí. E aí, gente, outra coisa que eu quero falar para vocês, última coisa aqui. Isso são estratégias para vocês lidarem vocês com as emoções, tá? Só que tem uma outra que eu preciso muito falar para vocês, porque como universitários, a gente tem muita amizade, né? E a gente conversa muito uns com os outros. Diferente de quando você está casado, que você conversa mais com o marido, com a esposa, né? Que vocês conversam muito como amigos. Então, eu quero falar também de como a gente pode lidar com as emoções dos outros, tá? Então, só para lembrar para vocês, pensando ainda nessa relação com você, você vai fazer essa pausa no teu momento de solitude, de tempo com Deus. Muitas vezes é ali que você vai identificar essas emoções, tá? Então, coloquei aqui Mateus, Jesus saindo sozinho, focando. Não adianta você estar o tempo todo no oba-oba, você não vai conseguir fazer pausa não, pra perceber o que essas emoções estão querendo falar pra você. E vários salmos estão falando ali, derrame o coração diante de Deus. Se a tua oração não faz você derramar seu coração diante de Deus, alguma coisa está errada. Ou você ainda tem muito caminho para escalar, para chegar nesse lugar mínimo para um discípulo. Derramar seu coração diante de Deus. Não aquela oração by the book ali rapidinho. É rasgar, sabe? Rasgue seu coração e não as vestes quando você está desesperado. Rasga seu coração para Deus. Essa é a essência. E aí nesse momento você vai dizendo, Deus, eu estou triste, eu estou chateado, meu estômago está revirado, eu queria um pouco mais de conexão, não estou tendo, eu queria sentir pertencimento. Ai, me ajuda, por qual caminho eu vou? E se rasga ali genuinamente diante de Deus. E como a gente vive em comunidade, a gente pode também fazer como Jesus fez. Jesus, naquele momento que ele estava profundamente entristecido, ele pediu ajuda para os amigos. Isso não é lindo, gente? Não é demais? Né? Então ele aqui, fiquem aqui e vigiem comigo. Então, às vezes, se essa emoção está mais difícil, vocês podem chamar, né, os amigos. E isso no reino é algo maravilhoso que a gente tem, pessoas que a gente pode confiar e derramar nosso coração. Então, se um amigo vem dizendo para você que está emocionalmente abalado, como que a gente pode receber esse amigo? Primeiro, a gente precisa receber com empatia. Essa palavra é super famosa, mas na prática pouca gente faz, tá? O que eu tenho visto? Bloqueios à empatia. A pessoa vem falar, a pessoa nem termina de falar, você já sabe qual o conselho que você tem que dar para ela. Não. Por favor, não. Espera primeiro, escuta essa pessoa, tá? Antes de falar. Empatia é isso, é você acolher escutando. Não escutar para já dar a solução, escutar para compreender, tá bom? Ó, outra coisa que a gente faz. Comigo foi bem pior. Isso aí não é nada. Deve ser se sua faculdade é mó fácil, quero ver se você tivesse na minha, você ia ver o que é difícil. Por favor, não fale isso para as pessoas. Não é legal, tá? Vai fazer aquela pessoa ficar se sentindo pior ainda, tá? Tipo aquela lá, não te falei? Né? Tipo, você vai dar seguimento do discipulado. Discipulador fala, eu te falei o que é. E aí eu gosto muito de quando Jesus ressurge, né? E ele vai encontrar a primeira vez com os discípulos, a vontade que dá, eu fico pensando, se fosse eu, era falar, tá vendo? Falei pra vocês iam correr tudo de mim, iam fugir, né? Mas sabe o que ele fala? Paz esteja com vocês. Sabia? Ele não fala, eu falei que você ia me negar, eu falei que você ia fugir, me deixar sozinho. Ele não fala isso, né? Ele fala, paz esteja com vocês. Então, presta atenção no que você anda falando, tá? Por favor. Então, não vem com esse lugar de competir pelo sofrimento ali e nem encerrar o assunto. Ai, amiga, que negócio complicado, para. Não, vamos tomar um café ali, isso vai passar. Para com isso que você tá de frescura.
Não, tá? Também não é empatia não. Ó, ou então sabe o que você faz? A sua amiga ou seu amigo que quer falar, você que conta a história. Ah, não, mas sabe o que é? Quando eu estava na faculdade, isso também aconteceu. Aí eu fui lá, eu fiz aquilo, eu fui lá, eu estava lá. Aí acabou o tempo. E só você falou. E a pessoa que queria falar não teve tempo para falar. Então, não faça isso. Isso aqui é o que não fazer, tá bom? Agora, o que fazer? Então, vamos lá. Empatia, dicas práticas. Depois eu mando o PowerPoint para vocês. Ouvir sem julgamentos, buscando compreensão, acolher. Eu sei, dá muita vontade de falar. Às vezes me dá aqui na canela, assim. Ai, que vontade de falar. Respira e escuta a pessoa, tá? Sem ficar contando historinhas na sua cabeça, sem ficar pensando em caminhos de solução. Foca em entender, compreender o que está acontecendo com aquela pessoa, tá bom? Que é diferente de concordar. Às vezes a gente acha que se a gente escuta é porque a gente vai concordar. Não. Você pode escutar e ainda assim você não concordar. Mas a primeira fase aqui da conexão é compreender, tá? Então use esse verbo, compreender. Depois, mostra o que você entendeu, checa o entendimento. Então, vocês já foram, gente, num hospital, sei lá, no médico? Aí você fala que você tá, tô com dor de cabeça. Ele pega uma receita e fala, toma isso aqui. Como é que você vai se sentir? Você vai ficar com vontade de tomar aquele remédio? Você nem sabe se o médico entendeu o que você tem. Como que uma pessoa chega para conversar com você e você já abre a escritura para ela? Ela nem conseguiu explicar para você. Então, nós somos seres relacionais. A gente precisa desse momento de conexão com o outro, em vez de já ir direto ali para a solução. Então, você pode dizer, o que eu estou te escutando, Ju, é que você passou por uma semana difícil, você está chegando aqui bem desanimada, nem você está se entendendo direito, você está confusa, e você queria, assim, ver se Deus faz um milagre nessa situação, é isso? Ela vai dizer, é isso, né? Pô, vamos orar sobre isso então, Ju, e depois a gente pode procurar juntas escrituras que vão te ajudar a passar por isso? Antes eu fiz o quê? Escutei e mostrei pra ela. Porque às vezes eu vou falar, ela vai falar, não, Té, não é isso não. E tudo bem. O que importa é que você está mostrando pra ela, pra pessoa, que você está tentando compreender. E aí a pessoa se sente vista. Ela se sente acolhida. Isso é o mais legal numa conversa. É a pessoa se sentir vista, ela se sente inteira, valorizada, inconscientemente. Quando termina aquela conversa, vocês estão com um elo muito mais forte ali de confiança, porque teve esse momento de conexão, tá? E aí você pode perguntar, Ju, então só me explica, não perguntar para resolver, perguntar para compreender melhor. Ju, só me explica o que foi que te tirou tão do sério aquela hora que você falou do teu trabalho que eu não entendi direito. Ela fala, porque aquela pessoa lá, lembra que eu tinha te falado? Então, tá, não entendi, agora eu entendi o cenário todo, Ju. Então você pode fazer perguntas ali de esclarecimento para tentar entender. Né? Você pode perguntar para a pessoa como ela tá, depois que ela falou tudo, depois para fora. Como é que você tá agora, Ju, depois que você me contou tudo isso? Tô um pouco melhor, acho que eu consegui me organizar, assim, na cabeça, né? O desconforto que eu tava diminuiu um pouco. Beleza, e aí você pode compartilhar a escritura que veio na tua mente, ali que o Espírito Santo te mostrou, ou chamar a pessoa para orar juntos, né, sobre aquela situação. Então aqui, o que eu quero trazer para vocês é, primeiro, conexão, depois, solução, correção. Muitas vezes a gente vai direto para essa, tá? E aí, a pessoa, ela se sente invalidada, assim, tipo, nem me viu, nem sabe o que está acontecendo comigo, já quer que eu faça isso, né? Calma, então vai com calma, tá bom? Tá bom? Vamos lá então. Então, o que o Peter, nesse livro dele, ele fala, tá? Que a gente precisa ser adultos emocionais. Eu falei, vou levar isso lá pra eles, né? Todo mundo querendo virar adulto e adulta aí, vamos lá. O que adultos emocionais fazem? Reconhecem e assumem a responsabilidade por seus sentimentos. Nada de falar, foi culpa. Não, tá? Sentimento é o teu cérebro, que sabe de todas as suas necessidades e teus valores, mandando um sinal para te avisar. Não tem nada a ver com o outro, tá? Então não fale que foi o outro que fez você sentir daquele jeito. Foi a tua necessidade. Se você não tivesse aqueles valores, aquela necessidade, você não ia estar nem ali. Identificam suas necessidades, conseguem pedir o que querem ou preferem com clareza, direta e honestamente. Então tudo isso é fruto de quem consegue se perceber emocionalmente. Mesmo sob estresse, consegue expressar seus valores
estão em sintonia com o seu mundo emocional e conseguem entrar no mundo emocional dos outros sem se perder. E isso, pra gente que lida o tempo todo com as pessoas, no discipulado, nas amizades, isso é bem importante. E tem a capacidade de resolver conflitos de forma madura, porque eu não jogo ali a culpa daquilo que eu estou sentindo nos outros, tá? Então, se você está jogando a culpa em alguém pelo que você está sentindo, você está bem imaturo, imatura. Você precisa começar a desenvolver essa habilidade aí dessa inteligência emocional, tá bom? E para fechar, gente, eu queria que vocês pensassem um pouco, assim, o que você precisa começar a fazer? Mais uma conversa individual, eu sei que vocês estão com um caderninho aí. O que você precisa fazer para começar a ser esse adulto, essa adulta emocional, para crescer nesse tema das emoções? Se está vindo alguma ideia para você, já pensa, né? O que você pode fazer? Eu sempre gosto de contar que eu tenho o meu caderno, que eu escrevo tudo, né? E aí eu abro meu coração e falo tudo ali, estruturo, até para me organizar, até para falar com Deus, entender o que está acontecendo comigo. Então essa é uma prática que eu amo muito. Agora, quem não gosta de escrever talvez não vai gostar muito do diário, mas assim, o que vai te ajudar a perceber essas emoções, a identificar o que Deus está querendo te contar por meio delas e levar isso em oração para Ele, para que Ele te dirija, tá? Então, estou aberta aqui para tirar as dúvidas, não sei quanto tempo tem, Luiz, eu já passei, como é que é? Nossa, perfeito. Mas quero agradecer vocês, esse é um tema que eu adoro. Espero ter ajudado vocês, né, com tudo que acontece aí nessa vida agitada dos universitários. Ó, é o seguinte, gente, a gente vai ter uns 10, 15 minutinhos para perguntas, tá? Se vocês tiverem, vocês vêm para cá, a gente vai passar e aí vocês fazem essas perguntas e a Adélia responde. Eu já tenho uma, Adélia, que é o seguinte. Eu pensei em duas aqui, mas eu falei, melhor essas aqui que é mais da minha área, sociologia, né? É o seguinte, o Paulo ele vai citar lá na modernidade líquida, né? Que o ser humano ele saiu daquela sociedade mais tradicional, de ter controle das emoções, né? Para ser uma sociedade mais que expressa as suas emoções. Então isso ficou nítido nesse século, né? Século anterior, na verdade, a partir dos anos 60, que liberdade sexual, liberdade de emoção, né? Siga o seu coração. E isso influencia muito a nossa, até a igreja em si, né? Mas como que nós podemos ser um grupo, né? Como cristãos, que vai ajudar as pessoas a enxergar que, ó, não é só seguir o coração, mas é entender que é o que você falou, que é informação, mas essa informação não deve te direcionar. Vou seguir o que eu estou sentindo, porque se for assim, a gente está ferrado, né? A gente não vai dar certo. E a sociedade está justamente quebrada por causa disso, que ela segue as emoções e percebe que não dá certo. Então, como que a gente pode ser esse agente que ajuda essas pessoas, né? Mesmo que elas não se convertam, mas que é importante porque nós somos essas pessoas de cura, né? Tem uma base, Luiz, para isso. Além de ter a própria palavra que fala que o coração é muito enganoso, né? A gente tem uma base da neurociência. As emoções, ela vem de uma parte do cérebro que é chamada de sistema límbico, que faz parte do cérebro inconsciente, que também é o cérebro da sobrevivência. Então, muitas vezes, o seu cérebro consciente, nesse momento, ele está fora do ar. Vocês lembram o que aconteceu ali com o Will Smith no Oscar? Então, vamos imaginar, ele tá ali, de repente ele olha, tem um cara falando mal da esposa dele. Nessa hora, o cérebro consciente, que pondera, que está conectado com os nossos valores, ele desliga. E quem liga é o cérebro inconsciente, ou o sistema 1. E o que ele enxerga? Ele não enxerga, estou na cerimônia do Oscar, vou ganhar meu primeiro Oscar, vai ser incrível, né? Consagração de uma carreira incrível. Ele enxerga assim, leão na savana querendo te pegar. E aí arma você pra ir lá. É só vocês pensarem, olha só. Raiva, como é que eu faço raiva? Como é que eu faço medo? Né? Raiva, eu vou pra onde, meu corpo? Medo. É o cérebro mais primitivo querendo zelar pela nossa sobrevivência. Se eu estou só agindo conforme o meu coração, eu estarei só agindo conforme o meu cérebro primitivo. Nós, como seres humanos, Deus nos fez
com o cérebro um pouco mais avantajado nessa parte do cérebro consciente, que é todo o nosso neocórtex, toda essa parte aqui da testa, que só termina de se desenvolver 25 anos. Tá? Então, só pra vocês saberem, talvez alguns ainda não tenham essa maturidade toda por causa disso. Então, Luiz, porque eu gostaria, talvez, se tivesse alguém com essa dúvida, eu falaria que a gente lidar com as emoções desse jeito como informação é uma maneira da gente acessar todo o nosso cérebro. É uma maneira da gente usar toda a nossa inteligência, não só uma parte do nosso cérebro. Se eu sigo o meu coração, eu estou usando só uma parte, que é uma parte que não é consciente e que está zelando só pela minha sobrevivência. Uma parte até mais egóica, que se eu estou nesse cérebro de sobrevivência, eu não quero colaborar. Salve-se quem puder. Então esse pode ser um argumento bem interessante. Assim. Se você quer usar toda a sua inteligência, todas as partes do teu cérebro, faça esse momento de pausa, entenda o que essa emoção está querendo te dizer, conecta e conscientemente escolha o que vai ser melhor para você por meio de uma estratégia consciente ali. Faz sentido? Tá bom. Oi, Lelê. Levantar o quê? Muito obrigada. Excelente. Muito importante esse tema. Muito real para a nossa geração. Eu fiquei muito curiosa com o que você falou das estratégias, que algumas estratégias que a gente tem às vezes são até inconscientes. Queria pedir para você falar um pouco mais, porque eu entendo assim, uma emoção, né, muito real para a pessoa que está vivendo na universidade é a ansiedade. Então, quais são, né, estratégias que às vezes a gente nem percebe que a gente está lançando mão, que na verdade só mantém esse ciclo. Às vezes você está comendo demais. Isso é uma estratégia para lidar sem saber, né? Então, peraí, eu estou sentindo um negócio na barriga. Lembra que eu falei, vocês precisam começar a ter consciência corporal. Eu senti um negocinho na minha barriga bem de leve. Opa, será que isso aqui não é uma ansiedade? Né? Porque a ansiedade, ela tem crescido muito, gente. De novo, não tem emoção negativa ou positiva. Tem emoção que quer servir alguma coisa ali. Só que o mundo que a gente vive é um mundo muito mais caótico e muito cheio de informação. Estou até preparando uma aula para dar no Oeste depois sobre isso. A gente vive num momento de infoxication. É muita informação. A gente precisa fazer uma curadoria de informações. O nosso cérebro não está preparado para esse tanto de informação que a gente recebe. Nos anos 90, a gente recebia cerca de 3 páginas de informação por dia. Hoje a gente recebe cerca de 90 páginas de informação por dia. Então, o teu cérebro já fica nesse lugar alerta. Então, vocês vão lidar, você já nasceu nessa época, você já vai lidar com a ansiedade. E aí vocês precisam escolher qual estratégia tem mais a ver com a sua rotina. Eu falei pra vocês que o que eu gosto de fazer é escrever. Você, quem é a tua personalidade, como é o seu dia, que vai escolher. Vai ter gente, tipo, o Gustavo vai querer jogar, né? Vai querer fazer algum esporte, sei lá. Então, cada um vai perceber qual que é uma estratégia que vai me ajudar a lidar com essa ansiedade. E tentar pensar, essa ansiedade está querendo me contar o quê? Eu estou ansiosa pelo quê? O que é? Ah, é por conta das provas, porque eu quero ir bem, eu quero ter excelência, eu quero... Tá. Tem um outro jeito de eu cuidar disso? Que não seja só comendo chocolate, que não seja indo dormir até tarde, que não seja rolando o feed do Instagram, que vai deixar o meu cérebro mais cansado ainda. Então é de fato pausar e refletir. E às vezes pedir ajuda de alguém para refletir junto com você. O que eu posso fazer que vai me ajudar? E assim, a ansiedade, ela não vem só por vir, ela vem por causa de algumas daquelas necessidades que não estão atendidas. Então você precisa entender qual daquelas necessidades é. O que está me faltando aqui para eu ter tanta ansiedade? E aí pensar em qual estratégia. E aí é muito interessante esse tema das estratégias, que uma vez, eu não tenho flipchart aqui, né? Mas vou tentar fazer aqui mentalmente para vocês verem, tá? Uma vez eu fiz uma aula e o professor falou assim, ó, imagina um garoto que ele passou lá em Harvard, tá? Aí ele colocava aqui, estratégia, estudar em Harvard. Qual necessidades ele tem atendida quando ele vai para Harvard estudar? Reconhecimento, segurança, educação, satisfação, celebração, né? Beleza. Pertencimento, vai estar parte de uma comunidade, tá? Né? Agora, fica imaginando
um garoto que foi convidado ali em Gaza para se juntar com os caras que estão lá atacando bomba. E ele aceitou ir lá fazer parte do exército lá. O que ele está atendendo de necessidade? Pertencimento, segurança, reconhecimento. O problema, de novo, não está nas nossas necessidades. Como seres humanos, a gente compartilha das mesmas. O problema está nas estratégias que a gente escolhe. E às vezes inconsciente. Pô, se eu quero pertencimento, se eu quero satisfação, saúde, segurança, será que tem outro jeito de eu ter isso? Que não é um jeito que não vai ser legal, que vai causar ainda mais problema para mim? E isso você junta para o dia a dia. Né? Então você precisa entender quais são as suas necessidades. Uma boa pergunta para entender quais são as suas necessidades é: o que é mais importante na vida para mim? Nesse momento, nessa época da minha vida, o que é mais importante na vida para mim? E veja o que vem de respostas. E pensa o que você pode fazer para ter mais disso na sua vida. Isso é a gasolina do carro. E aí você precisa parar para pôr essa gasolina do carro. Tá? Então, Vanessa, primeiramente, queria falar assim, pegar o microfone pra dizer que eu te amo, tá? Você é maravilhosa, uma diva. Meu sonho é ser você. Mas então, vamos lá para a pergunta. Eu acho que tem um perfil semelhante ao que você estava falando, de gostar bastante de escrever, para fazer esse processo não só, que já é uma parte difícil, mas me ajuda a entender o que eu estou sentindo, né? Como você falou, identificar as minhas emoções, mas me ajuda a conseguir começar por isso para chegar no que eu preciso fazer, trabalhar no meu caráter, ou encontrar o que a Bíblia fala sobre isso, que vai me ajudar com o que eu estou sentindo, qual que é realmente a necessidade por trás disso, que eu estou tentando saciar e assim por diante. E eu, por já me conseguir fazer isso por meio da escrita, tenho dificuldade de ajudar outras pessoas, de ter outras ideias, de sugestões, de maneiras que pessoas com outras personalidades talvez vão preferir fazer outras coisas para conseguir chegar nesse mesmo processo. Então, a minha dúvida é se você tem ideias, sugestões do que na prática pode ser feito para conseguir também fazer toda essa reflexão de identificar a sua emoção, entender na prática o que eu preciso fazer, as estratégias, assim. Tá, o que eu tenho visto de outras pessoas, elas têm ela mesma no WhatsApp e manda textos, áudios, chora, grita, xinga, tudo ali. Tem gente que escolhe momentos para fazer essa pausa, tem gente que faz essa pausa no banho para se escutar, né? Tá ali, sabe que ninguém vai interromper. Tem gente que faz isso num cafezinho, tipo, vou parar, vou ter um momento de solitude, pegar meu cafezinho ali e entender o que está acontecendo comigo. E tem gente que faz isso com um colega, tipo, conta toda a história e fala pro colega: o que você percebeu? Qual sentimento, qual necessidade você viu aqui? Essa também é uma brincadeira super legal para fazer, tá? Tipo, vou te contar uma história e você vai tentar fazer um chute aí do que você acha que é o meu sentimento, minha necessidade que está aqui. Às vezes eu faço isso nas empresas, no meu trabalho. Um fala e o outro escuta e diz qual foi a necessidade e sentimento que percebeu. E aí a outra pessoa fala: não, pode ser medo. Não, isso que você falou acho que tá certo. Não, isso aqui acho que não é não. Não, isso daqui eu acho que é. É de novo essa brincadeira de tentar compreender o que está acontecendo com o outro. Então eu acho que ficaria nisso, assim, sabe? Tem gente que fala que enquanto passeia com o cachorro, Cadu faz bastante isso. Pega lá o cachorro e ele vai pensar. Oi, Gabi. Eu tenho uma sugestão. Às vezes eu faço um mapa mental emocional. Então eu coloco Olha que nome chique. Mapa mental emocional. Vai. Tipo, aconteceu alguma coisa, sei lá, fiquei chateada com a faculdade. Eu coloco faculdade, uma roda bem grande, vou fazendo setinhas. Fiquei frustrada, nota baixa, sei lá, desentendimento com alguém. Tipo, coisa desse tipo, coloco que me fez sentir o que aconteceu, sempre uma setinha, eu acho uma forma prática, porque eu não gosto de ficar escrevendo fluido, sabe? E me ajuda a visualizar depois, quando eu termino, eu fico, bom, ok, deixa eu reler. Aí eu consigo Sim. Às vezes o que eu fazia também era só fazer uns emojis, assim, na minha agenda mesmo de coisa, de dia, só de anotar compromisso, aí eu fazia um emoji, como tinha sido, tipo, triste, feliz, com raiva, tinha colocado isso, começou também a me ajudar. Então, é ser criativo, assim, né? Tô aqui com os universitários, a galera mais criativa que existe nessa comunidade. Então, pode ajudar. Aí depois eu passo pra Camila, que ela faz tempo que você queria falar. É só uma sugestão. Uma coisa que eu fazia muito era ter a terapia, eu fazia terapia, psicanálise, e a partir dali eu entendia o meu sentimento, a raiz do sentimento, e aí eu levava para o meu discipulado isso. Então eu conjugava a terapia com o cristianismo.
Porque eu acho que Muito a bom. terapia, muito no meio cristão, a terapia às vezes assim, já tem discipulado, por que você fazer terapia? Mas justamente para você se autoconhecer. Porque o que não é o cristianismo também, que é autoconhecimento com Cristo, né? Então, você conjugar as duas coisas para você amadurecer emocionalmente e espiritualmente. Muito bom. Quer pegar uma música? O Emerson. Ó, a gente vai fechar, porque tem muita gente, aí vai dar o tempo. Então vai ser o Emerson aqui, Cano Santiago, a Letícia, acho que o Rocha também queria, e o Rocha também queria. Então, aí a gente fecha. Se for perguntas mais rápidas, aí ajuda também. Oi, Nere. Essa aula é excelente. Eu vim hoje, tipo, tudo de novo, né? Porque a gente teve lá no workshop da Jesus Mulheres. Essa aula é, nossa, enfim, excelente. Muito obrigada, primeiramente. E assim, o que eu tenho percebido é que você me encorajou muito a fazer o caderno emocional. Tenho conseguido, na verdade, porque o bom da escrita é você registrar. E eu não consigo fazer esse exercício assim de todos os dias porque dói minha mão escrever. E aí, tipo, mas eu percebo que eu consigo perceber o dia. Então, tipo, se tá relacionado com alguma coisa de fato biológica, né? E se tinha alguma coisa, tipo, excesso de tarefas no dia, né? Eu consigo fazer isso, então, o registro, né? De você revisitar se você já sentiu aquilo, né? A frequência. Isso é muito bom, mas não é muito prático, né? No sentido de, tipo, você fazer isso no metrô. Não tem como fazer isso, impossível. Mas, assim, o que eu tenho tido muita dificuldade é de, tipo, eu consigo escrever e tal, aí eu vou lá, eu faço muito isso de conversar, terapia, discipulado, tudo, e aí depois eu peço, tipo, ó, o que você acabou de enxergar? Fala pra mim, me diga uma escritura, pelo amor de Deus. É tipo isso, e é muito bom, é muito efetivo já, só que às vezes, quando eu tô sozinha, eu sinto uma dificuldade muito grande de me acolher, de tipo, eu fico muito triste, com raiva de mim mesma, e aí se não tem ninguém ali, tipo assim, fica aquele sentimento de angústia mesmo, sabe? De tipo, não sei o que eu faço. E é meio que comigo mesma. E eu já fiz, já conversei, já escrevi, já sei o que eu tô sentindo, o que eu podia fazer, isso aqui. E acho que parte disso é um pouco ansiedade, mas assim, e essa angústia que às vezes a gente fica quando a gente tá sozinho, né? O que fazer? Dava pra gente fazer outra aula sobre isso. Mas vamos falar que o termo é autocompaixão. Depois vocês podem pesquisar sobre isso, que é do mesmo jeito que eu, sei lá, se eu tô aqui com o Gustavo, eu vou acolhê-lo, eu preciso aprender a me acolher. Do mesmo jeito que eu não quero ser violento com o Gustavo, eu não quero ser violento eu comigo quando eu estiver conversando comigo. Então, do mesmo jeito que eu sei que a emoção, se o Gustavo tá me falando de alguma emoção, eu vou acolher, vou falar, não, é normal, eu senti isso, tal, eu preciso falar isso pra mim. É natural, eu senti isso, que tá. Então, esse lugar de autocompaixão mesmo, é você se dar um abraço. É nesse momento você se cuidar. É igual quando Jesus fala, né? Ame o próximo como a si mesmo. Então, se você não tá amando a si mesmo, como é que você tá amando, você quer amar o próximo? Então, esse lugar de se acolher. Ver se você faz algum julgamento, tipo, ai, de novo tô sentindo isso. Pô, de novo, já tinha aprendido, Isso é julgamento. Isso não é legal. Então é um lugar mais de isenção e de acolhimento disso. E sustentar o desconforto. Às vezes vai estar ali mesmo, vai ter coisas que vai ficar mexendo no teu estômago por uns 3, 4, 5 dias. Para você lembrar, aquilo deve ser muito importante para você. E aí Deus manda algo mais forte, assim, né? Então não tem jeito, às vezes a gente vai precisar lidar com esse desconforto mesmo, sabe? E ir pra oração, toda vez que sentir, oração. Se sentir, oração. Fala, Deus, acalma, que esse tá muito forte, né? Esse desconforto. Então não tem jeito, essas emoções mais fortes, elas vão causar algo no corpo mesmo. E aí é cuidar disso. Acolher, chorar. Tá bom? Mas é natural isso. Não vai ficar a vida toda assim, não, assim. Glória a Deus. Nossa. Pedré, bom dia. Primeiramente, obrigado pela sua aula. Sempre bom falar sobre as emoções e entender mais como que a gente pode lidar com isso. A minha pergunta é mais no sentido do evangelismo, puxando um pouco da aula do Luiz, que ele trouxe, né, sobre levar a mensagem, trazer mais discípulos. Como nós, como os embaixadores de Jesus, a gente sabe que durante o dia a dia a gente lida com muitas pessoas que não conhecem a Deus, né? E você compartilhou uma experiência que você teve na faculdade, que você chorou, seus colegas lá, né, da faculdade foram meio que encorajaram você.
Como que a gente pode lidar com as nossas emoções no dia a dia, no trabalho, na faculdade, sendo embaixadores de Jesus, né? As pessoas olhando muitas vezes pra gente e a gente com as nossas emoções às vezes meio abaladas, e as pessoas olham para aquilo e falam, poxa, essa pessoa conhece Deus e eu não conheço, ela está mais abalada que eu. Como que a gente pode espelhar mais Jesus para essas pessoas e evangelizá-las lidando com as nossas emoções no dia a dia? Por isso que eu acho primordial você primeiro ter a conexão você com você, do que você já sair aí para um mundo todo triste. Então, se você está tendo aquele momento de pausa, de solitude, principalmente antes de ir para o trabalho, antes de ir para a faculdade, aquela emoção ela não vai estar tão forte em você. Então, você precisa ter aquele momento até para você conseguir assistir uma aula, fazer o seu trabalho. Então, primeiro você precisa cuidar de você, para você até conseguir ter força para cuidar do outro, né? Eu gosto muito daquela metáfora da máscara de oxigênio no avião. Você coloca primeiro a máscara em quem? Em você, depois que você coloca no outro. E eu acredito que tudo bem você falar para a pessoa fala, não, hoje você está mais certo, fala, não, hoje eu estou resolvendo umas coisas, estou um pouquinho mais triste, assim, mas estou levando isso para Deus está cuidando do meu coração, porque senão você também fica muito distante daquela pessoa, ela vai te achar tipo um super-herói, um robô, e ela fala, cara, eu nunca vou conseguir ser como ele. Então, para mostrar também que você sente como ela, mas você tem estratégias legais para cuidar disso. Pô, hoje eu me senti meio triste. Tipo, sei lá, minha tia-avó tá no hospital. Tem como? Eu vou ficar triste. E aí você fala pra pessoa, olha, eu tô, né, minha tia-avó tá passando por uns problemas, tô preocupada, porque ela já tá bem velhinha e tal, tô um pouquinho triste, tô deixando a tristeza processar aqui, todo esse quase luto que eu tô tendo aqui. Então, tô um pouquinho mais quietinho hoje, né, mas já levei em oração, tô ficando bem. Então, é ter um pouco dessa vulnerabilidade também, né? Não é só uma tristeza por tristeza, um chorar por chorar, mas, pô, a vida acontece e a vida de fato é assim. O que, né, eu gosto de falar que essa linha aqui é o quê? É como deveria ser. Não, assim... Não, então, não deveria ser, mas é não, assim é a morte. Você fica assim quando você tá morto. O normal, olha só, ó, eu entendi que é o equilíbrio, né? O normal qual é, gente? Assim, ó, tá? O natural é assim. O que não dá pra ser é o seguinte, ó, lá e cá, tá vendo? É isso que não é legal, que eu acho que não revela a glória de Deus. Agora você também só ser assim, uma cara de pôquer. Ou você tá lá, também não é. Então é esse lugar, pô, tem dias, né? Esse lugar mais equilibrado, tá? Então acho que isso não tem problema, as pessoas até podem se inspirar com você. Todas as minhas amigas que não são cristãs sabem que eu faço caderno, que eu escrevo, que eu falo, elas até me pedem escuta, né? Então eu não tinha receio. Isso também vai muito da personalidade de cada um. Eu sou uma pessoa muito aberta. Com as minhas amigas do trabalho, da faculdade na época, né? Eu tenho amizade até hoje, mesmo depois de mais de 20 anos. Então tenho muito essa conexão, vai dependendo também do ambiente, do que você está percebendo. Lembra, gosto sempre de falar dessa escritura, pomba e serpente. Como que a gente pode ser prudente como a serpente e simples como as pombas. Isso sempre me ajuda, assim, para ter esse equilíbrio também, quando a gente está lidando com as pessoas do mundo. Te ajudou? Acabou, né? Não, eu vi. Oi, tudo bem? Cara, eu amei sua aula, tipo assim, eu acho que é muito importante tudo que envolve emoção e sentimento, mas eu ultimamente tô sempre, tipo assim, eu escrevo bastante também, então, tipo, desde pequenininha eu sempre tô escrevendo algumas coisas que vêm no meu coração, só que uma das coisas que eu nunca consegui lidar é com o pós da frustração de você não conseguir lidar do jeito certo com os sentimentos. Então, basicamente é o que a Camila falou. Eu não sei lidar com esse condicionamento que você pega a informação que você está recebendo, tanto da outra pessoa quanto de você mesmo, e você não sabe o que lidar, você não sabe lidar com isso. Então, eu não consigo, acho que, achar um equilíbrio, sabe? Pra conseguir. Posso fazer um exercício rapidinho com vocês? 2 minutos, tá, Luiz? Que eu acho que talvez pode ajudar. Um exercício que chama linguagem da presença. Como que é? Vou só falar, depois eu mando num e-mail, uma coisa aqui pra vocês. Tipo, você está irritado. E aí você fala, né? Você pode falar pra você mesmo. Primeiro você faz tudo aquilo de perceber. Eu não sei se vocês fazem isso no dia a dia, mas perceber onde é que tá na cabeça, no ombro, na barriga, percebe.
Conecta com se tem alguma cor, se é um negócio preto, roxo, se é uma bolinha, se é a intensidade, temperatura, faz todo esse processo. E depois você dá um nome. Eu estou frustrada. Isso já vai trazer um pouquinho de alívio. Depois você fala assim, tem uma parte de mim que está frustrada. Isso já faz você falar, opa, não sou eu inteira não que está frustrada. E depois a terceira fase é, estou percebendo que tem uma parte de mim que está frustrada. Aí parece que ficou... Eu fiz esse exercício mesmo, eu estava passando por um período bem complexo, preocupada com algumas situações assim das crianças, e eu estava muito, sabe, estava muito difícil. E aí eu fiz esse exercício, na época eu estava com um professor, eu estava numa imersão, e aí eu pensei isso, eu estou preocupada, parecia que era... Eu inteira era preocupada. Depois eu fui e falei, uma parte de mim está preocupada. Aí ele falou, tem uma partinha de mim que está preocupada. E depois eu falei isso, observo que uma parte de mim está preocupada. Aí me veio uma curiosidade. Aquela coisa toda se transformou em curiosidade. Falar, cara, eu quero entender por que uma parte de mim está preocupada. Então a ideia é eu não ficar como se a emoção fosse um rio e eu tô lá, sabe, um rio selvagem lá me afogando. Mas muito mais eu ir para a borda do rio e observar, e observar o rio lá passando. Então eu vejo que essas 3 fases me ajudam quando está muito forte assim. Estou frustrada, uma parte de mim está frustrada, né? Respira entre um outro e depois estou observando que uma parte de mim está frustrada. É muito legal, parece que o negócio sai de você e você consegue vê-lo assim em 3D. Olha, deixa eu entender o que é essa preocupação aqui. Tentem fazer isso, depois a gente pode conversar. Depois a gente pode combinar alguma coisa, tá? Mas eu vejo que ajuda. Pode tentar fazer isso depois, ver se dá certo? Eu te falo. Tá bom. Vamos lá, senão o Luiz nunca mais vai Última. Bom, Deré, obrigado pela aula. E a pergunta que eu tenho é como lidar com a nossa auto-ignorância sobre os nossos sentimentos. E no meu exemplo eu amo jogar bola, só que às vezes quando eu sinto qualquer sentimento negativo que me deixa desconfortável, eu já vou procurar jogar bola em algum lugar. Já tento usar algo que eu gosto tanto como escape daquilo que eu não quero lidar naquele momento. Sim, então, primeiro eu acho que é isso que você já está falando. Você já não está mais auto-ignorante. Já. Você já está consciente, né, Nicolas? Então, é você perceber, de novo, esse mesmo processo que eu falei aqui. Percebe onde isso está no seu corpo e escolhe conscientemente. Eu quero jogar futebol agora? É o melhor para mim agora vai ser jogar futebol? Ou é melhor eu chamar um amigo e compartilhar com ele o que eu estou sentindo para ele entender o que está aqui nessa confusão? E aí depois eu jogo futebol. Então a primeira coisa é ter esse processo de autoconsciência que você já tem. Você foi super consciente agora. Eu uso o futebol como um escape para não olhar para o que é importante para mim. Então é você tomar a decisão agora de fazer algo diferente quando essa emoção te pega. Porque ela está querendo te contar coisas incríveis sobre você. E aí por meio dela você pode ter ideias super legais para cuidar disso que é importante para você e o que o teu cérebro está tentando te contar. Então esse processo também é um processo de autocuidado, sabe? Então a consciência você já tem. O que você precisa agora é implementar isso na prática. Ter disciplina para levar isso para a prática e não fugir mais. Uma salva de palmas, né?